Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler na Bíblia. Salmo 103. Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos, Senhor, mais uma vez reunidos na sua presença. Nesta noite, mais uma vez, a tua igreja se encontra reunida na sua casa, Senhor. Nós viemos, ó Deus, adorar o seu nome e ouvir a sua palavra. Viemos estudar, Senhor, as Sagradas Escrituras. É noite de ensinamento, Senhor. E nessa noite nos reunimos para ouvir o Senhor falar conosco. Portanto, nós clamamos a Ti, Senhor. Envia a sua palavra desde os céus, fala conosco, fala com a sua igreja. Nos consola, nos exorta, nos edifica, meu Pai. Em nome de Jesus, não te cales nessa noite, fala conosco, Senhor, porque a tua palavra é viva e poderosa. Meu Deus, fala com a nossa alma, fala com o nosso ser, chama a nossa atenção, Senhor. Nós precisamos dessa palavra que é vida, essa palavra que nos limpa, essa palavra que nos purifica, essa palavra, Senhor, que tira aquilo que não presta de nós, essa palavra que nos santifica, essa palavra que nos vai levar para o céu. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos por ela nessa hora, amém. Tome seus lugares, Deus abençoe. Dando continuidade ao estudo da terça-feira passada, o pastor Vilmar estava falando sobre adoração. Os irmãos que estavam aqui vão se lembrar. E hoje eu quero falar também um pouquinho desse assunto, baseado aqui no Salmo 103. O Salmo 103 está aqui no livro dos Salmos, obviamente, né? É um hino de louvor a Deus. Nós temos à nossa disposição 150 salmos, e todos eles adoram a Deus, todos eles glorificam e ressaltam a grandeza do nosso Deus.
E o Salmo 103 é um salmo muito especial. Segundo Spurgeon, o Salmo 103 é o Evangelho do Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento. E esse salmo é um salmo de Davi, e Davi possui esse estilo, peculiar. Foi um grande poeta, um grande escritor, e nós vemos aqui a ênfase de Davi em louvar a Deus, em ressaltar o nome de Deus e os seus feitos, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus continua fazendo pelo seu povo. Quando nós olhamos para o Salmo 103, nós vemos Davi ressaltando aqui que esse Deus que ele servia e o Deus que nós servimos é um Deus que perdoa pecados. Segundo os teólogos, isso nos dá pista para pensarmos e inferirmos que esse salmo possivelmente foi escrito no final da vida de Davi. Alguém que conhecia, a preciosidade do perdão, porque Davi conhecia a preciosidade do perdão, porque ele conheceu, as profundezas do pecado. Quando jovem, cometeu sérios pecados, mas alcançou o perdão dos seus pecados, e agora ele mostra para nós esse Deus que é perdoador. Existe um comentário bíblico muito bom sobre os Salmos. Eu tenho esse comentário em PDF. Você que é estudioso, compensa ter. Se você quiser, eu posso te passar. É uma obra de Spurgeon chamada Os Tesouros de Davi. E Spurgeon, ele comenta cada um dos Salmos. E cada comentário é uma pregação. Cada comentário traz revelações importantíssimas sobre os Salmos. E Spurgeon diz que esse salmo é um salmo que se destaca profundamente. Talvez seja o salmo mais importante dos 150 salmos. Ele é um salmo que, segundo Agostinho de Hipona, que se fosse para nós escolhermos apenas um salmo e deixarmos todos os outros, nós deveríamos escolher o Salmo 103. Ele é considerado uma teologia em louvores. Nele contém uma Bíblia completa. Nós temos a obra de Deus em nosso favor. Nós temos o Evangelho revelado no Antigo Testamento aqui nesse salmo. É uma Bíblia que nós temos aqui dentro desse Salmo 103. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que o Salmo 103 é uma mina de tesouros. Cavando-o, encontra-se pedras preciosas. Outro teólogo diz que dificilmente em qualquer outra parte ou parcela do Antigo Testamento permite-nos perceber a verdade de que Deus é amor, de modo tão íntimo como o Salmo 103. Então o Salmo 103 vai revelar para nós um Deus cheio de amor, e que nós devemos também ser gratos a esse Deus. Outro comentarista diz, que a gratidão brilha nas linhas do Salmo 103. Cada hino, cada parte é dirigido ao Deus de toda graça, com um sentimento de gratidão. Então, meus irmãos, Davi, ele tem esse estilo muito nobre. Ele desperta essas melodias do céu e da terra em honra ao único Deus vivo e verdadeiro. Esse salmo é uma aula de adoração. Ensina-nos a adorarmos a Deus. Davi nesse salmo expõe um chamado à adoração. Davi nesse salmo, ele dá uma aula para si mesmo. Ele conversa consigo mesmo.
Se você prestar bem atenção, o salmo começa com Davi chamando a sua alma. Aquela conversa quando você olha no espelho, você já fez ela? Você olha no espelho e começa a conversar com você mesmo. Você já fez essa conversa? Já teve esse encontro com você mesmo? Se não teve, é bom ter de vez em quando. É quando você olha nos seus olhos através do espelho e conversa com você, e diz de coisas importantes sobre você, coisas que você precisa mudar, ou se elogiar também. Talvez ninguém te elogie a si mesmo, né? E Davi, ele vai fazer essa conversa, né? Segundo os teólogos e a literatura, é um solilóquio, é alguém que conversa consigo mesmo. E Davi vai expor nesse salmo, então, esse Deus misericordioso, os seus benefícios, os seus atributos, e ele convoca a sua alma a adorar e bendizer ao Senhor. Meus irmãos, leia o Salmo 103, leia os demais salmos da Bíblia. Tem muita gente que não lê ou não dá devida importância aos salmos. Os salmos são hinos, são verdadeiras orações. Eu gosto muito de orar, e quando vou orar, eu gosto de ler alguns salmos, no momento da oração, que vai te dando argumentos para exaltar a Deus, porque nós sentimos, mas às vezes nós não conseguimos expressar. Nós sabemos quem é Deus, mas nem sempre a nossa mente naturalmente consegue dizer quem é Deus. E quando você lê os salmos, você vê os salmistas declarando que Ele é Deus, que Ele é exaltado, que Ele é sublime, que Ele é poderoso, e você vai aprendendo como exaltar e glorificar ao Deus Santo. Então os salmos, eles não apenas falam a nós, não, mas também eles falam por nós. Eles descrevem sentimentos que habitam dentro de nós, e nem sempre nós conseguimos expressar esses sentimentos por palavras. Aí nos salmos nós temos tudo à nossa disposição. É uma forma de conhecer a Deus. Entrando aqui no Salmo 103, que o meu propósito é esse, nós analisarmos esses primeiros 5 versículos. Cada um desses versículos tem importantíssimas lições para a nossa vida. O tema desse estudo dessa noite é: quando a alma aprende a adorar. O Davi começa escrevendo o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O que Davi está querendo dizer com essa expressão? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos analisar aqui, meus irmãos, é a palavra bendize. A palavra bendize vem do verbo hebraico barak, e significa o seguinte: uma postura interna de reverência. É alguém que se curva, alguém que se ajoelha, e quando se ajoelha, declara o valor, reconhece a honra e reconhece a grandeza. Então, a palavra bendize já é muito significativa. É uma postura de alguém que se prostra, de alguém que se coloca em reverência para reconhecer alguém. E o texto diz, né? Davi é claro aqui, ele diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi está conversando consigo mesmo, dizendo para a sua alma. A palavra alma aqui, ela significa a pessoa inteira, o ser vivente, a vida, o corpo mais o fôlego de vida, o homem na sua essência, na sua completude. Logo nós compreendemos o seguinte: Davi, ele está convidando a sua alma para se curvar diante de Deus, para se ajoelhar diante daquele que vive, daquele que é poderoso, diante do Deus dos céus. Davi não está convidando somente seu corpo para adorar.
Davi não está convidando somente a sua parte exterior para adorar a Deus, não. Ele está convidando a sua essência. Ele está convidando aquilo que ele tem de mais profundo, as emoções, os sentimentos, a razão, a essência. Aqui nós vamos aprendendo, meus irmãos, o que é adoração. Adoração então é justamente isso, é alguém se curvar diante de Deus, é alguém que se curva não apenas de joelhos no chão, mas alguém que dobra a sua alma na presença de Deus. E Davi está convidando a sua alma para que essa alma assuma então essa posição de rendição, de submissão diante do Rei da Glória. Então é a nossa vida interior, é o nosso ser completo, né? É quando nós realmente nos ajoelhamos diante de Deus. Eu não estou falando aqui de quando nós ajoelhamos fisicamente, é muito mais do que isso. É quando nós conseguimos trazer a nossa alma para a adoração. É quando nós conseguimos trazer a nossa essência para adorar a Deus. Logo, meus irmãos, nós vemos, né, que Davi está despertando a sua própria alma. Davi está falando consigo mesmo, despertando a sua alma, para que essa alma faça alguma coisa importante, para que essa alma deixe de apatia, deixe de desânimo, deixe de fraqueza, e essa alma agora se dedique a adorar e a bendizer ao Senhor. Meus irmãos, Davi está nos ensinando nessa noite, com essa preciosa frase pequena, que nós que dizemos que servimos a Deus, que adoramos a Deus, nós devemos adorar a Deus com a nossa razão, mas também com o vigor das nossas emoções, com a disposição da nossa vontade, com o nosso corpo, com a nossa alma. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus que nós servimos é o Deus dos céus, Ele tem olhos para ver, e Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa essência. E às vezes nós nos preocupamos demais com a nossa aparência, com a roupa que estamos vestindo, isso é válido, graças a Deus por isso, mas e a alma? Aonde está a sua alma diante de Deus? Você consegue trazer a sua alma para o culto? A sua alma está presente no culto, a sua essência está presente no culto. Davi está nos ensinando por essa palavra aqui, e Deus falando conosco nessa noite, que nós devemos adorar ao Senhor com tudo que nós somos. Irmãos, nós adoramos a Deus com aquilo que nós somos. Nós adoramos a Deus, e essa adoração envolve as nossas emoções, envolve os nossos desejos, envolve as nossas vontades, envolve as nossas memórias. E Davi, ele tem uma comunhão especial com a sua própria alma, e ele exorta essa alma a adorar a Deus. Igualmente nós, meus irmãos, precisamos nos exortar a nós criarmos uma postura de adoradores diante do Senhor. Precisamos prostrar nossa alma diante dEle, precisamos reconhecer quem Ele é. Não é mostrar espiritualidade, não. Tem muita gente que expõe uma espiritualidade, e às vezes ela não é verdadeira. Percebe que o Senhor está nos convidando nessa noite, meus irmãos, para algo que não é um evento que nós realizamos, não, mas é um estilo de vida. É todos os dias nós lembrarmos a nossa alma quem Deus é.
é você ter razão, ter consciência, é nós nos concentrarmos nesse serviço prazeroso de adoração ao nosso Deus, é nós despertarmos o nosso coração, nos envolvermos nesse processo. E adoração, meus irmãos, é decisão de vida, decisão de alma. Porque Davi, ele saculeja a si mesmo e fala: olha, alma, você precisa adorar a Deus. Tome então essa decisão. Diga à sua alma que a partir de agora você vai se prostrar de corpo, alma e espírito na presença desse Deus. Só o corpo é muito pouco, meus irmãos. Só o corpo fica um processo incompleto. Nós precisamos adorar o nosso Deus, sabe por quê? Sabe por que nós devemos adorar o nosso Deus? Porque nós sabemos quem Ele é. Você sabe quem é o seu Deus? Nós não temos dele uma fotografia, nós não temos dele uma imagem, nós não temos dele um desenho, uma pintura, uma impressão de uma imagem com alta resolução em 5K, HD, mas não sei o que, não. Nós não precisamos disso, mas pela fé, através dessa palavra, nós conhecemos a Deus. O pastor Eliseu Rodrigues, comentando o Salmo 103, ele diz o seguinte, que religiões como o budismo, eles acreditam que o Deus deles é Buda, mas eles não têm cânticos de adoração a Buda. Ninguém sabe adorar a Buda, ninguém sabe dizer nada sobre esse Deus. Então, eles estão pegando hinos da harpa cristã e levando para o seu culto budista. Aonde tem a palavra Deus, Senhor, Espírito Santo, eles colocam a palavra Buda. Por quê? Porque eles não sabem como adorar a Buda, não tem informações sobre ele, da grandeza dele, não tem. Então eles estão usando aquilo que pertence ao nosso Deus. Meus irmãos, o seu Deus é o Deus dos céus e da terra. O Deus que nós servimos é o Deus, e a Bíblia diz que a glória dele enche os céus, enche a terra. Os Salmos diz que ele fez a terra com as suas mãos. Os Salmos diz que ele forma as nuvens com as suas mãos. Ele é excelso, ele é sublime, ele é poderoso. Então adore o nome desse Deus. Davi continuou dizendo, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta aí para você ver os detalhes do texto. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi diz o seguinte: olha, tudo que há em mim, tudo. Davi, ele vai para a adoração com tudo que ele tinha dentro dele. Não tinha reservas. Ele não guardou nada. Não tinha um pedacinho da alma de Davi que ficou escondido diante de Deus. Davi foi com tudo que ele tinha. Ele disse o seguinte: tudo que há em mim. Irmãos, ele está falando dele, ele está conversando com ele. Ele está falando de um interior profundo, ele está falando do centro, ele está falando de algo oculto. Ele está falando da inteligência que ele tinha. Ele está falando dos sentimentos que ele tinha. Nós somos seres pensantes. Nós somos pessoas inteligentes. Nós temos faculdades, inteligência, capacidade. Nós temos razão, sabemos pensar. E nós precisamos usar isso para adorarmos a Deus, nos curvarmos diante desse Deus. Tem muita gente que quer se relacionar com Deus só pela emoção. Pela emoção. Se ele vem no culto e ele chora, ele emociona, Deus está aqui. Mas o dia que ele vem e ele não chora, ele não sente nada, ele fala assim: Deus me abandonou.
Isso é errado. Você precisa se relacionar com Deus com a sua razão. Mesmo que você não sentiu nada, você está adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é. Davi, ele vai além da alma. Não é um louvor superficial, mas é uma adoração integral. Adorar a Deus tudo aquilo que nós somos. E ele diz o seguinte: olha, nessa adoração íntima, particular, profunda, a nossa alma, o nosso ser, a nossa completude adora o seu santo nome. Aí ele fecha o versículo de número 1. Por nome, meus irmãos, nós entendemos aqui o caráter revelado de Deus. Ou seja, Deus, Ele tem um caráter revelado através do seu nome, e o seu nome é santo. O nosso Deus é um Deus santo. A Bíblia diz que os anjos, querubins, estão cantando santo, santo, santo. É o Deus 3 vezes santo, 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 santo. Por isso nós devemos ser santos também. Por isso que a igreja de Deus é santa, porque o Deus que nós servimos é santo. É por isso que nós somos convidados a viver, irmãos, em coerência com o nome do nosso Deus. Por isso que a adoração da igreja é uma adoração santa. Por isso nós precisamos santificar a nossa vida. Deus é único. Deus não é um Deus comum. Deus, o nosso Deus não é mais um Deus que existe, não. Ele é o Deus santo. E não devemos então ter reservas na nossa vida, no serviço de adoração que nós fazemos a Ele. O nosso interior, a nossa essência deve estar alinhada com Ele. Adoração, meus irmãos, começa onde ninguém vê. Você está achando que adoração é quando o ministério de louvor está aqui cantando e todo mundo está cantando, então a adoração começou? Não. Aqui é o ápice da adoração. É nós, através da música, da melodia, das notas musicais, das vozes, dos instrumentos, do som, nós reconhecemos quem Deus é. Expressamos verbalmente, sonoramente, a grandeza de Deus. Só que a adoração não começa nesse momento, não. A adoração começa onde ninguém vê. Começa na sua vida particular. Começa nas suas decisões, começa nas suas escolhas, começa no nosso comportamento, da forma que nós agimos, da forma que nós olhamos, de como nós nos portamos na vida. Na vida. Isso é adoração. E Davi vai dizer então, através da adoração, a alma dele declara que esse Deus é santo. E o versículo 2, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi, ele repete novamente, ele sobe o tom agora, ele realmente é fervoroso, ele novamente ele convoca a sua alma, ele quer se despertar para ser um adorador, e nessa noite essa palavra também vem nos despertar, vem nos acordar para nós também sermos adoradores desse Deus. E agora Davi, ele vai dizer o seguinte: olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele acrescenta algo muito importante: e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi convida a sua alma para louvar a Deus agora com gratidão, através da gratidão. Ele repete a frase no início do versículo, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está mostrando aqui que nós devemos nos estimular,
devemos nos esforçar. Sabe por quê? É vergonhoso nós oferecermos ao nosso Deus qualquer coisa, meus irmãos. É vergonhoso para um cristão oferecer uma adoração de qualquer jeito, como diz o nosso linguajar, meia boca, mal feita. É vergonhoso oferecer a Deus aquilo que não é o máximo das nossas almas, aquilo que não é o máximo que a nossa alma pode produzir. Qual que é o máximo de adoração que a sua alma pode produzir? Qual que é o conhecimento de Deus que você tem e que você pode usar para adorar a Ele? Eu li uma frase hoje e achei muito interessante, diz assim: tudo que há em Deus não pode ser louvado com menos do que tudo o que há em nós. Deus não pode ser louvado com menos do que aquilo que você tem para oferecer a Ele. Deus está atrás do seu coração, Deus está atrás de você, sabia disso? Ele diz lá para a mulher samaritana, né? Que Ele procura o quê? Adoradores. Ele não procura adoração, não. Ele procura adoradores. Se puder achar esse versículo aí para nós, acho que é João 4. Adoradores, Ele procura adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ele está procurando adoradores. Onde tem adorador, tem adoração. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas não é esse texto. Se achar, bom, mas já está mencionado. E ele diz o seguinte: olha, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Davi está dizendo o seguinte: olha, minha alma, essência humana, você não pode esquecer quem é Deus. Davi está dizendo o seguinte: olha, minha alma, você não pode perder a memória, você não pode negligenciar, você não pode escapar, não pode deixar escapar os benefícios que Deus tem feito para você. Davi está dizendo o seguinte: olha, minha alma, não esquece jamais daquilo que Deus tem feito para você. Talvez você está capengando na adoração, não está sabendo como adorar, sabe por quê? É porque você esqueceu aquilo que Deus fez por você. Porque o dia que você lembrar aquilo que Deus fez pela sua vida, você vai ter motivos de sobra para adorar a Deus em verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos tendenciosos ao esquecimento. Esquecemos de agradecer até pela vida. Você está aqui hoje com vida, meu irmão. Você tem vida. Você fez exames recentemente, está sadio igual um coco, não tem nada, nem gripe você pega. É Deus quem está te dando essa saúde. Tem 60 e tantos anos, 70 anos, está se sentindo um jovem de 25. Dá glória a Deus, exalte a Deus. É Deus que está renovando as suas forças. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde. A gente pensa na saúde, sabe quando? A pessoa só pensa na saúde às vezes quando ele fica doente. Aí ele sabe o valor que tem a saúde. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus. Talvez você não tome nenhum remédio, nem um Dorflex, nem dipirona. Louve a Deus por isso. Agradeça pelo pão nosso de cada dia. Você está precisando fazer dieta porque está engordando tanto comer. Dá glória a Deus. Exalte ao Senhor pelo alimento na sua mesa.
está precisando tomar a Monjauro, Tizepatida, mas não sei o quê. Deus está falando, tá, irmãos? Deus está revelando aqui, sentindo o cheiro dela. Cuidado, irmãos. Louva a Deus pelo alimento que você come, louva a Deus pela sua família, louva a Deus pelo seu cônjuge, louva a Deus pela sua casa. Está ruim, mas está bom. Sem ele vai ficar pior, sem ela piora. Louva a Deus. Você não vive sozinho nesse mundo, não. Louva a Deus pela família, louva a Deus pela sua igreja, louva a Deus pela sua liderança, louve a Deus pelos amigos. Louve a Deus pela sua salvação em Cristo. Você esqueceu que estava indo para o inferno e Jesus mudou o rumo da sua vida, e agora você vai para o céu de glória. Vamos fazer igual ao hino 564. Conta as bênçãos, acho que é esse número mesmo, né? Dize quantas são recebidas da divina mão. Compra um caderninho, anota nele as bênçãos de Deus na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Davi está falando: olha, minha alma, lembra dos benefícios de Deus. Esses benefícios aqui, meus irmãos, são atos da graça de Deus. Benefícios aqui não são direitos, não, mas é manifestação do favor de Deus na nossa vida. É tudo aquilo que nós não merecemos e Ele nos dá. Então o louvor, ele deve ser fruto da gratidão, de um coração grato. O Senhor nos salvou com uma grande salvação. Será que nós não somos agradecidos por isso? Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar dessa grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus, né? Como escaparemos nós, se não nos atentarmos para uma tão grande salvação? Não seja uma pessoa ingrata, não. Não seja um cristão ingrato, não. A ingratidão, meus irmãos, é um nome muito feio, muito pesado, vergonhoso, que uma pessoa pode receber. A nossa fé precisa ser alimentada pela memória. Use a sua memória para lembrar de onde Deus te tirou e aonde você está hoje. Eu não tinha nada, hoje você tem tudo. Você não tinha nada, hoje está sobrando. Isso é motivo de adorarmos a Deus. Isso é adoração. Glória ao nome do Senhor. A gratidão é uma disciplina espiritual que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E agora Davi, ele vai lembrar dos benefícios que ele recebeu. O versículo 3 fala assim, ó: é Ele que perdoa. É Ele que perdoa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Davi escreve assim, ó: não te esqueças, ó minha alma, não te esqueças. Ele está querendo dizer o seguinte: olha minha alma, você não tem permissão para esquecer. Você não pode esquecer. E Davi agora ele vai lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Primeira coisa que Davi fala aí é o seguinte: é Ele que perdoa. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Davi conhecia os pecados que ele havia cometido. Davi tinha boa memória, ele não era bobo não. Ele era inteligente. Ele sabia muito bem que um dia ele olhou na onde não devia. Ele conversou com a pessoa que não devia. Ele matou. Ele fez uma bagunça. E ele agora, ele diz o seguinte: olha, eu não vou esquecer, a minha alma não pode esquecer, que é Ele que perdoou, que é Ele que perdoa as minhas iniquidades. Perdão aqui, meus irmãos, a palavra perdoa aqui é justamente quando alguém cancela a culpa, remove a dívida. Quer dizer o seguinte: você não deve mais. Iniquidades, a palavra iniquidades aqui é uma palavra muito
pesada. A palavra iniquidade aqui vai muito além de pecado. Trata das consequências do pecado. Trata daquilo que o pecado causa e deixa na vida do ser humano. É uma distorção moral, uma perversão interior, o desvio de conduta, uma condição interior corrompida. Davi não era flor que se cheira, não, mas ele sabia que Deus o havia perdoado. Ele sabia, tinha convicção que Deus perdoou os seus pecados. Deixa eu te falar uma coisa, o perdão é uma pérola preciosa, que nós encontramos na caixa das joias de Deus. O perdão, meus irmãos, é uma prerrogativa que só Deus pode dar a alguém. Ele diz o seguinte, né? É Ele aqui, pronome que refere-se a Deus. É Ele, é Deus quem perdoa. Eu não posso perdoar pecados. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Então só Ele que perdoa pecados. Não é questão de mérito, mas é questão de graça. Você acha que Deus perdoa pecados por causa de mérito? Merece perdão, vou te dar o perdão. Não, perdão é baseado na graça de Deus. Graça é favor imerecido, é Deus nos tratando de forma que nós não merecemos. Deixa eu ser claro, nós merecemos o inferno, merecemos a condenação, merecemos a morte, e Ele vai nos dar um presente. Você é perdoado e agora é salvo. É isso que Ele fez com Davi, é isso que Ele continua fazendo conosco. Ou seja, nós não somos perdoados por causa dos nossos méritos, não. O perdão é um milagre indizível da graça divina. Perdão é um milagre indizível, não tem como explicar o perdão de Deus sobre nós. Esse perdão que nos purifica, esse perdão de Deus que nos purifica, pega os nossos pecados vermelhos, como carmesim, e torna-nos mais alvos do que a neve. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que te lavou. É o sangue de Jesus que perdoou os seus terríveis e os meus terríveis pecados. Glória a Jesus. Graças a Deus. Spurgeon destaca uma informação importante aqui nesse salmo. É Ele quem perdoa. Circula na sua Bíblia aí, pra você nunca mais esquecer, todas as tuas iniquidades. Meus irmãos, não é algumas iniquidades, não, nem muitas das nossas iniquidades, não, Ele perdoa todas, é o perdão completo. Se Ele perdoasse algumas, deixasse umas. Se Ele deixar só uma sem perdão, uma só sem perdão, uma só, já era. No céu não entra pecado. Então, se Ele deixar uma iniquidade nossa para trás, nós somos terrivelmente distantes de Deus, inadequados para o céu, expostos ao inferno. Se Ele deixar apenas uma iniquidade, um pecado de fora do seu perdão, nós seremos expostos no inferno. Mas Ele perdoou todas elas, todas. O perdão então é um presente completo de Deus. Ele é um presente especial de Deus e contínuo. Ele perdoa e continua perdoando pecados. Você já pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Hoje. Davi então declara isso, né? Eu vou adorar a Deus porque Ele que perdoou os meus pecados, Ele que sarou as enfermidades. Mesmo quando o pecado é perdoado, meus irmãos, ainda continuamos sujeitos às enfermidades e à morte.
Mas Davi está dizendo o seguinte, que esse Deus que perdoa pecados, Ele também sara o homem das enfermidades. A palavra aqui, sara, a palavra cura, vem de Rafá, e é justamente quando Deus pega aquilo que foi quebrado, esmiuçado, e Deus junta tudo. Hoje não usa isso mais, mas você já quebrou um copo, já colou um copo? Hoje você quebra o copo, você compra mais, né? Joga fora e compra, mas você já colou um copo? Já colou um prato? Um vaso, uma peça da sua casa quebrou? Aquele bolinho bonitinho que quebra a asa, é da sua avó, você, nossa, eu preciso de colar isso, e cola a asa do bule, e conserta, fica cicatriz, né? Mas está lá. É isso que Deus faz. Ele cura as nossas enfermidades, Ele junta aquilo que foi quebrado, Ele torna inteiro novamente. É isso que significa que cura. Ele que sara nossas enfermidades. O nosso Deus continua curando. O nosso Deus continua curando. Ele é o médico dos médicos. Nós não podemos deixar de acreditar no poder curador de Deus. Ele cura o corpo, Ele cura a alma, Ele cura o espírito, Ele cura a nossa vida. O médico onipotente é o nosso Deus. Para Ele não há doença incurável. Foi Ele que criou o corpo humano. Foi Ele que criou as nossas células, nossas veias, o nosso sangue, as nossas unhas, os nossos olhos, nossos órgãos. Foi Ele que nos criou isso tudo, Ele que fez. Ele conhece isso tudo e Ele tem um remédio para qualquer doença que apresentar em nós. E se Ele quiser curar, Ele cura. A última palavra continua sendo de Deus. A última palavra continua sendo de Deus. E nós podemos desfrutar da cura soberana de Deus. Amém? Davi sabia disso. Ele declara, né? É Ele que cura as suas enfermidades. Versículo de número 4. Quem redime a tua vida da perdição. Davi agora começa a agradecer a Deus pela restauração que ele recebeu. Davi era perdido e foi achado por Deus. Davi era perdido e foi achado pelo Senhor. Aí ele fala o seguinte: olha, eu vou adorar aquele quem redime a nossa vida da perdição. Quem redime a tua vida da perdição. Davi, ele sabia o perigo que era a vida. Davi foi livrado por Deus dos leões, das garras de urso, da espada de Golias, da lança de Saul, da fúria dos filisteus, da rebelião do seu próprio filho. Davi sabia o que era livramento de morte. Davi sabia o que era redimir alguém da destruição, da perdição. A palavra redimir é muito importante para o vocabulário cristão. Anote para você não esquecer. Quem redime, a palavra redimir é o verbo redimir, vem do verbo redimir, e significa o seguinte: pagar um preço pelo resgate, libertar alguém da escravidão após pagamento. Espiritualmente falando, é intervir quando ninguém mais pode agir. É quando alguém é sequestrado, a pessoa é sequestrada, está no poder de criminosos, sequestradores, e alguém vai lá e paga o preço e resgata aquela vítima. Isso é redenção, isso é redimir. Foi isso que o nosso Deus fez por nós. Nós estávamos lá na mão do adversário, no reino das trevas, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13. E o Senhor vai lá e nos resgata, irmão Edson. Esse aqui, segundo o Dr. Russell Shedd, é o resgate mais importante e valioso do mundo. É quando o Senhor vai lá e nos resgata. Versículo 13. Ele nos resgata. Ele muda o nosso local. E o texto diz que Ele nos tirou do domínio das trevas. Que lugar horrível, meus irmãos. Que lugar tenebroso, o domínio das trevas. E Ele nos transportou
Ele nos transportou, Ele mudou a nossa vida, Ele fez um transporte. Esse é o mais importante transporte do mundo. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele foi nas trevas e falou: sai das trevas e vem para cá, e vem para o reino do Filho amado. Isso é redenção, redenção da perdição. A palavra perdição aqui, meus irmãos, é uma palavra muito bonita para o que ela significa. Na verdade aqui o sentido é mais profundo. É alguém que está na cova. Tem versões que diz que Ele nos salvou na cova. É alguém que está na cova. Está falando de morte física, morte espiritual, destruição. E esse Deus, Ele faz esse tipo de coisa mesmo. Ele vai na cova, Ele vai aonde ninguém vai, Ele desce aonde ninguém desce, Ele vai no profundo do abismo, no fundo do poço. Talvez nessa noite tenha alguém aqui que está no fundo do poço. Deus te achou aqui, e Ele te pega no fundo do poço mesmo e te diz: vamos embora, sai daí, eu já paguei um preço por você, o seu lugar não é no fundo do poço não. Por isso nós devemos adorar esse Deus, porque Ele nos resgatou da escravidão do pecado, das suas consequências terríveis. Ele nos libertou, meus irmãos, Ele nos libertou, impediu que nós caíssemos na cova, Ele nos deu o livramento. E o texto diz mais, que além disso Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha a diferença, olha o que Deus faz, como diz aquele menino da internet, olha o que Deus faz na vida do crente. Está tirando alguém da cova e leva para a coroação, tira da cova da perdição e leva para a coroação. É Deus colocando uma coroa na nossa mente, na nossa cabeça. Que coroa é essa? Essa metáfora aqui de coroação é um ato da bênção de Deus em nossas vidas. É Deus nos abençoando com benignidade. O que significa a palavra benignidade aqui? Ela significa, sabe o que, meus irmãos? O amor que nunca desiste. Se você estudar essa palavra aqui no original, significa o amor que nunca desiste. É um amor leal, é o amor da graça, é a bondade fiel de Deus. É um compromisso que Deus tem em nos amar. Deus vai nos dar esse amor. Você já recebeu esse amor na sua vida? Você entende pelo menos um pouquinho desse amor? Uma vírgula desse amor? Se você entende, meu irmão, minha irmã, você tem motivo de sobra para adorar ao nome dEle. O texto diz que Ele nos coroou também com misericórdia. O que significa isso? Compaixão profunda, é o cuidado intenso de Deus, é algo que é gerado nas entranhas. Está falando de ventre materno. A ideia aqui é de um sentimento que é correlacionado com a mulher que está gerando um filho no seu ventre. Ela cuida dele. É o cuidado da mãe para com o bebê. Ela cuida. A Bíblia até diz, né, que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode. Todavia eu não me esquecerei de ti. Isso é a misericórdia de Deus. É Deus não nos esquecendo jamais. É Deus olhando para nós todo dia, Deus revelando esse amor, essa graça profunda e contínua sobre nós. E agora no versículo 5, né, ele fala o seguinte: olha, quem enche a tua boca de bens, enche a tua boca de bens. A palavra boca aqui não é boca física, é a própria vida do ser humano, é a própria alma do ser humano. Encher aqui significa satisfazer até transbordar. É a mesma expressão que você usaria para alguém que vai num restaurante e come tudo que tem vontade, o tanto que tem vontade. Aí ele bate na barriga e fala assim: estou cheio, satisfeito, bebe até coca por cima.
É isso que Deus faz conosco. Ele enche a nossa vida até transbordar de bens, de bênçãos. É aquilo que é bom segundo o propósito de Deus. Nenhum homem nesta vida, nessa terra, nesse planeta Terra, meus irmãos, ele pode ser satisfeito, exceto um crente que é cheio do próprio Deus, que o próprio Deus satisfaz a sua alma, que o próprio Deus enche a nossa vida. Todo crente deve ser satisfeito em Deus. Por isso que você tem que adorar a Deus, sabe por quê? Porque Ele enche a sua vida de coisas boas, de propósito, de bênçãos. E o texto continua dizendo, para a gente fechar, né, o versículo 5, ele diz que agora vai ter uma renovação espiritual. Ele renova a nossa vida, como a águia se renova. A figura da águia aparece aqui para comparar como que acontece a renovação de Deus. A águia, quando ela está cansada, a águia, quando ela está com as suas penugens velhas, envelhecidas, ela passa por um processo natural de renovação, e ela perde essas penas e vem outras bonitas, e ela passa a ser jovem, se comportar como um jovem. Isso, meus irmãos, é a obra que o Senhor faz por nós. Ele muda a nossa roupagem, Ele renova nossas forças, Ele renova os nossos pés para a nossa caminhada cristã. A palavra aí, né, diz o seguinte, olha, Ele renova, a palavra renova aqui, alguém que está recomeçando a vida, marca o início de um novo ciclo, de algo que está recomeçando na vida. Talvez você está precisando de um recomeço de Deus. Talvez as suas roupagens, as suas penas, suas penugens tão feias, tão falhas, arrepiadas, horríveis. O Senhor hoje troca isso tudo. Você vai sair daqui hoje voando como a águia. Você vai sair daqui hoje mais crente, renovado, novo ciclo de Deus para a sua vida. 2026 está só começando, hoje ainda é 3 de fevereiro, receba o novo de Deus, viva o novo de Deus para a sua vida nesse ano, isso te dará motivos de louvar ao nome dEle. Que o Senhor possa renovar as suas forças, que o Senhor possa nessa noite dar graça para você continuar caminhando, para você não parar. A graça, meus irmãos, ela sustenta a nossa caminhada, a graça sustenta o nosso percurso. Nós temos um alvo, você vai chegar no céu, e nada vai impedir de você chegar lá, nada vai impedir a sua caminhada, você vai triunfar, em nome de Jesus. Você vai triunfar, mas eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou querendo parar, eu já deitei, não consigo me levantar. Deus vai te levantar, Deus vai te renovar, e você vai adorar Ele com a sua alma, com o seu coração. Aleluias. Você pode se colocar de pé comigo, para nós orarmos agora. Glória a Jesus. A alma de Davi aprendeu como adorar a Ele. Que a sua alma nessa noite possa aprender a adorar a Deus também. Que você possa ser um crente bom, um crente verdadeiro, um crente que se preocupa com isso. Como eu estou adorando a Deus? O resumo de tudo que eu falei é isso. É adorar com a alma, com a essência, com o seu ser. Adore a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo. E lembre de tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nessa hora no nome de Jesus. Eu quero agradecer o Senhor por essa noite. Eu quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que está aqui, Senhor, ouvindo a sua palavra. Jesus,
desperta a nossa alma para adorarmos ao teu nome, Jesus. Assim como Davi declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Senhor, desperta a tua igreja, desperta esse homem, desperta essa mulher. Nós queremos te adorar com a nossa essência. Nós queremos, meu Deus, não ajoelhar apenas os nossos joelhos físicos nesse granito desse templo, não, Senhor, mas nós queremos curvar a nossa alma diante do trono da graça, diante do trono de Deus, diante do trono da sua presença, declarar que tu és o Deus vivo, tu és aquele que nos chamou, tu és aquele que perdoou os nossos pecados, que mudou o rumo da nossa história. Aleluias, aleluias. Sim, Senhor, nós oramos, nós pedimos a tua bênção. Desperta essa igreja, desperta esse homem, desperta essa mulher para uma adoração verdadeira, para uma adoração contínua, para uma adoração eficaz. Ó Senhor, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém.